Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do São Paulo por 2-0 contra o Cruzeiro. Resultado importantíssimo para o São Paulo, vencendo no Morumbi, né? Jogo em casa é sempre muito importante fazer o dever de casa e vencer, né? E foi um jogo que o São Paulo deu muita sorte que o Marlon foi expulso no primeiro tempo, porque o São Paulo foi no melhor momento do Cruzeiro na partida. E depois da expulsão dá uma certa tranquilidade pro São Paulo tocar a bola, fazer o 2-0 e encaminhar essa vitória. Vou fazer aqui a análise completinha desse jogo, tá? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, já tá aqui. Só primeiro destacar algumas coisinhas, ó. Os vídeos que já foram postados hoje no canal, tá? O título do Al Hilal na Copa do Rei Saudita contra o Al Nassr. O título da Champions do Real Madrid contra o Borussia Dortmund, o empate entre Fluminense e Juventude, vitória do Botafogo contra o Corinthians, goleada do Flamengo contra o Vasco, e agora essa vitória do São Paulo contra o Cruzeiro. Porra, eu tô cansado já, fiz esses 5 vídeos, eu já tô ficando sem voz, mas vamos lá. E também, lembrando, já criei a área de membros do título da Premier League do Manchester City e do título da Liga Europa da Atalanta. Os dois links estão aqui embaixo. A área de membros tá o que? Uns 10 reais cada uma. Aí você escolhe se você quer adquirir uma, adquirir a outra, ou faz o que você quiser. O link tá aqui embaixo para quem quiser. Dentro da área de membros eu fiz a análise completa da campanha inteira dessas equipes em busca desses títulos, tá ok? E aí eu ainda vou fazer do Olympiacos, do título da Conference League, do Bayer Leverkusen, do título da Bundesliga e da Copa da Alemanha. E acho que é isso, cara. É isso. E do Real Madrid, campeão da Champions. Eu ainda vou produzir esses, mas já disponível tem esses dois aqui embaixo para quem quiser. Então vamos lá, antes de tudo falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol do jogo é marcado pelo Lucas Moura, menos de 10 minutos de jogo, logo no início. Chute de longe, e o Anderson, cara, e aqui já vai uma coisa que daqui a pouco eu chego na análise do Cruzeiro, mas o Anderson falha nesse primeiro gol. E aí o segundo gol é logo no início do segundo tempo, um cruzamento do Wellington na cabeça do Cagliari. E assim, bola totalmente defensável também. Essa segunda até dá pra aceitar tomar o gol. A primeira não tem a menor condição. Agora esse segundo gol dá até pra entender, mas era totalmente defensável também. Faz ali o 2-0. Mas também vale destacar a expulsão do Marlon, né? Já na reta final do primeiro tempo ele dá um carrinho pelo lado esquerdo. Bizarro no Cagliari. Quase arrancou a perna do Cagliari fora. Ele leva amarelo, o juiz vai no VAR, arruma e é expulso direto. De forma correta. O Marlon foi muito burro. Não tem pra onde fugir. Ele estragou o jogo do Cruzeiro, cara. E assim, totalmente desnecessário. O Cagliari tava virado de costas, não ia nem gerar contra-ataque. É aquela chegada pra se mostrar que tá ali, pá. Entendeu? Pra se impor. Mas aí você não pode passar do tom, né? Ele passou e levou o vermelho. E aí estraga completamente o jogo do Cruzeiro, né? Inclusive, se você tá vendo essa análise, provavelmente você viu o jogo. No momento que eu ri, eu sei que é chato, pô, o Cagliari levou uma entrada cabulosa, mas ele tava gemendo de um jeito ali, velho. Enfim, quem viu o jogo vai me entender. Tá, vamos lá, destaques do Cruzeiro primeiro. Quem que dá pra destacar? Queria destacar primeiro o Alan Franco, cara. Eu gosto muito dele, é muito bom zagueiro, ex-independente, né, da Argentina. Um zagueiro que sai jogando muito bem, marca muito bem, enfim, gosto bastante dele. O Moreira saiu machucado, né? No lugar dele entrou. Quem foi que entrou? O Ferrarese. O Ferrarese que fez um grande jogo, tá? Finalizou, armou bem pela direita. O Ferrarese que é zagueiro. Jogou ali fazendo essa lateral direita e não teve improvisação de 3 zagueiros nem nada. Entrou o zagueiro na lateral direita mesmo e rendeu muito bem, tá? O Ferrarese entrou muito bem, mostra que pode ser uma alternativa para o futuro. E aí, os pontos negativos, né? O Moreira saiu machucado e o Arboleda aparentemente saiu machucado também, que ele sai no intervalo, tava sentindo no banco de reservas, né? Também vale destacar o Wellington muito bem, dando assistência pro Cagliari. O Juan, a questão do Juan é que ele peca muito na tomada de decisão, né? Mas é um cara que é muito rápido e habilidoso, produziu boas jogadas, bons contra-ataques, mas muitas vezes pecava na tomada de decisão. O Bobadilha é discreto, né? Não à toa ele sai no intervalo. O Alisson fez um bom jogo, armando bem pelo meio de campo. É impressionante como é que ele saiu de um ponta direita mais ou menos para um dos melhores volantes do Brasil, segundo volante, né? Porque não é um primeiro cara de marcação.
É um cara que distribui o jogo, é um motorzinho. Tem o drible por causa que era ponta, tem a qualidade de passe, é um cara que chega finalizando bem porque era atacante. Então se encontrou nesse meio de campo e deve muito ao Dorival Júnior, que foi essa adaptação. Eu não duvido nada e nem acharia errado daqui pra frente o Alisson ir para a seleção brasileira, porque realmente como esse segundo volante foi peça crucial do título da Copa do Brasil e está em uma das maiores equipes do Brasil. Então o Alisson não é nenhum exagero daqui a um tempo pensar em seleção brasileira. Até porque ele não é velho, deve ter o quê? Uns 27, 28 anos. E olha que eu torço pro Grêmio, e no Grêmio eu odiava ele, porque ele jogava de ponta. Porque ele é um cara que, ele é rápido, mas não é muito rápido. Ele é habilidoso, mas não é muito habilidoso. Ele chuta bem, mas não chuta muito bem. Então é um ponta mediano, vem pro meio de campo, agrega tudo isso com uma boa distribuição de jogo, muita garra e tal, vira um grande volante. Então no São Paulo ele vira um grande jogador. O Nestor também armando bem o time, o Lucas fez um bom jogo. O Calheri parece ser muito chato. Teve um lance do Juan que ele faz uma baita de uma jogada. Só que ele ao invés de cruzar na segura trave pro Calheri, e eu acho que inclusive nem seria gol, provavelmente o zagueiro ia interceptar. Ele corta para trás, cruza e depois a jogada termina em escanteio. Ele sai xingando o Juan ali de um jeito, velho. Porra, eu não ia gostar de jogar com um cara desse, mas é só a minha opinião. De qualquer forma, é um cara que é ídolo do São Paulo, muitos gols, fez o segundo gol que matou o jogo. É um baita atacante. Entrou o Diego Costa, o Michel Araújo, o Luiz Gustavo, o André Silva e o Ferrarese. Principais destaques aqui o Luiz Gustavo, que entrou no lugar do Bobadilha. Fez um excelente jogo, e o Ferrarese, que entrou na lateral direita, fez um excelente jogo também. Destaques do Cruzeiro. Destaque negativo, o Anderson. Isso daqui não entra na minha cabeça. O Cruzeiro contratou o Grando, que veio do Grêmio, tem um potencial enorme, não teve uma única chance no Cruzeiro. Contratou o Cássio. O Cássio tudo bem, ainda pode não estar no ritmo 100%, mas o Grando tá. Já era pra ter estreado. E continua indo com o Anderson, cara. E, tipo assim, o cara depois daquela falha contra o Galo no Clássico, não era pra ter todo esse tipo de minutagem. Mandou o Rafael Cabral embora e o Anderson tá fazendo pior. E olha que mandou o Rafael Cabral pro meu Grêmio ainda. Mas enfim, eu tô gostando dele até o momento. De qualquer forma, não existe o Anderson ser titular e o Grando e o Cássio não estarem jogando. Aqui o Grando tava no banco, pelo menos? Não. Por que não tava com uma opção? Porque o Grando já dá pra jogar, cara. Mas enfim, os dois, na minha visão, bem à frente do Anderson. O Cássio tem que ser o titular. Na já era pro Grando ter minutagem, na minha visão. Não sei se não foi inscrito, tá machucado, tá sem ritmo de jogo. Não sei. Mas o fato é, já era pra estar tendo minutagem. Ainda mais com o Cássio chegando, já era pra ter começado a jogar. Que mais? Essa dupla de zaga do Cruzeiro eu acho bem interessante. Não só eles dois, como o Neres. O Neres estava no banco? Tava. Eu gosto muito desses três, cara. Porque os três sabem sair jogando bem. Os três marcam bem. Enfim, os três são zagueiros, na minha visão, completos, tá? Nenhum dos três tem nome de se impor e falar, putz, o João Marcelo vai me marcar. Putz, o Zé Ivaldo vai me marcar. Putz, o Neres vai me marcar. Não intimida. Mas tecnicamente são bons zagueiros e defensivamente também, tá? Eu gosto bastante dos três, são excelentes zagueiros. Enfim, na minha visão o Cruzeiro tá bem servido com esses três. Só que o fato é, nenhum deles tem um nome impactante. O Marlon, partida horrorosa, diria que é o pior do Cruzeiro. Estragou o jogo, cara. O Cruzeiro tava fazendo um bom jogo, com a expulsão muda completamente. O Barreal fez um bom jogo. O Lucas Romero fez um bom jogo. O Lucas Silva fez um bom jogo. O Verón mais ou menos produziu umas jogadas ou outras. O Matheus Pereira produziu uma grande finalização para uma excelente defesa do Rafael Cabral. Rafael Cabral não. Rafael só. Rafael da seleção brasileira. Enfim. E depois da expulsão, o Matheus Pereira some. O time inteiro do Cruzeiro fica abaixo. O Rafa Silva, já com o Marlon em campo, bem abaixo também. O Rafa Silva, dos titulares, eu acho que junto com... Lógico, o Marlon foi o pior pela expulsão, mas o Rafa Silva foi o mais discreto. Aí ainda entraram o Kaique na lateral esquerda, entrou muito bem, deu uma caneta, acho que foi no Ferrarese depois, entrou bem. O Ramiro entrou mal no meio de campo. O Vitinho entrou no ataque e não fez nada. O João Pedro entrou no ataque, é rápido, mas não produziu muita coisa, só um cartão amarelo pro Alisson. E ainda entrou o Robert, também não fez muita coisa. Daqui os que entraram melhor foi o Kaique e o João Pedro.
Estatísticas: 11 chutes do São Paulo sendo 4 a gol, 10 do Cruzeiro sendo 3 a gol. As estatísticas mostram que foi um jogo equilibrado. Até na posse de bola, ó, ficou parelho, mesmo com o Cruzeiro jogando um tempo inteiro com um jogador a menos. Faltas: 18 do São Paulo sendo 2 amarelos, 11 do Cruzeiro sendo 2 amarelos e um vermelho. O São Paulo até fez mais faltas, cara, mas é porque o Marlon foi muito desproporcional. E é justamente por isso que eu falei que ele estragou o jogo do Cruzeiro. Não é porque era um jogo pegado, todo mundo batendo. Não, foi do nada, ele deu uma voadora no tornozelo ali do Calheri para vermelho, bem expulso, e estragou o jogo do Cruzeiro. Ali, já perdendo por 1 a 0, não tem muito o que fazer. Essa derrota vai muito na conta do Marlon. Poderia ser que mesmo ele jogando o tempo inteiro, não tendo nenhum expulso, o Cruzeiro perdesse da mesma forma. Mas o fato é, com o Marlon expulso, o Cruzeiro jogando com 1 a menos e o São Paulo ganhando já por 1 a 0, ficou muito difícil alguma reversão ali desse Cruzeiro em cima desse placar. Então essa derrota vai muito na conta do Marlon. Escanteios: 4 do São Paulo, 2 do Cruzeiro. São Paulo com esse resultado fica na quarta colocação com 13 pontos, empatado com Botafogo e Atlético Paranaense, a um pontinho dos líderes Flamengo e Bahia. E o Cruzeiro nona colocação com 10 pontos. É um início bom do Cruzeiro também, para quem não tem nem técnico direito. É um elenco que assim só tem um único grande jogador, que é o Matheus Pereira. E tá se reforçando, enfim, tem potencial para ficar na parte de cima da tabela. Mas o São Paulo, no geral, é mais time, tem melhores jogadores. Seria natural o São Paulo vencer. A questão é que o Marlon prejudicou demais, que nem eu falei. E é isso, não tem muito o que falar não. Eu diria que o São Paulo, o Cruzeiro, tava até melhor no jogo, cara. Mesmo perdendo por 1 a 0, a chance de empatar era alta ali. Só que com a expulsão do Marlon acaba com qualquer ânimo e estratégia do Cruzeiro. Beleza? Então, para fechar o craque da partida, deixa eu destacar aqui os melhores primeiro. Wellington, Alan Franco, Alisson, Juan, Lucas e Calheri. E ainda vale destacar o Ferrarese. E o Luiz Gustavo entrou bem, mas só o segundo tempo. Vale destacar o Ferrarese, então, também. Então, do lado do São Paulo, Alan Franco, Wellington, Juan, Alisson, Lucas, Calheri e Ferrarese, os principais destaques. Do lado do Cruzeiro, João Marcelo, gostei bastante. E Matheus Pereira. João Marcelo e Matheus Pereira. Só esses dois. E o Kaique muito bem no segundo tempo também. Então, do lado do Cruzeiro, João Marcelo, Matheus Pereira e Kaique. Do lado do São Paulo, Alan Franco, Wellington, Juan, Alisson, Lucas, Calheri e Ferrarese. E aí o craque da partida vai ser do São Paulo, porque venceu, logicamente. E pra mim vai ser o... Cara, é difícil. Porque o coletivo do São Paulo foi bom, né? Foi efetivo. Não tem um cara que eu olho e falo, pô, esse cara foi disparado o melhor da partida. Tem jogos que são assim. Dessa vez dá pra falar o disparado que foi o pior, né? Que foi o Marlon, que estragou o jogo do Cruzeiro. Mas agora, o melhor... Cara... Difícil, hein? Eu acho que vocês vão discordar de mim, mas pra mim o Wellington, o craque da partida. Vou usar o mesmo critério que eu usei na análise do Real Madrid, campeão da Champions, quando o Carvajal pra mim foi o melhor da partida. Ele fez gol e o time não tomou gol. O Botafogo venceu do Corinthians, pra mim o craque foi o Cuiabano. Ele deu assistência e o time não tomou gol e venceu. E aqui o Wellington deu assistência, o time venceu, defendeu bem, atacou bem e não tomou gol. Então pra mim o craque da partida foi o Wellington. Mas aí fica de ressalva o Alan Franco, o Ferrarese, que entrou ainda no primeiro tempo na direita, o Alisson, o Juan eu gostei, o Lucas e o Calheri, do lado do São Paulo. E aí do outro, que nem eu já falei, Matheus Pereira, João Marcelo e Kaique. Mas pra mim o craque da partida foi o Wellington. E é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Valeu e falou!